A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta rica oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. O textuário nos diz: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Elias, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Aleluia! Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, versículos 9 ao 11, versículos 14 ao 18, capítulo 4, versículos 1 ao 7 e os versículos 38 ao 41. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve ler aí na sua casa. Amém? Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like. Se você gostar do nosso canal também, se inscreva, porque toda semana estamos postando vídeos aqui para a glória de Deus. Então vamos para a introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Meus irmãos, é exatamente isso o que nós vamos estudar nesta lição de número 7. De acordo com o comentarista desta lição, nós temos aí 3 milagres que Deus operou através do profeta Eliseu, pelo qual nós vamos estudar nesta lição. Mas os estudiosos dizem que existe aproximadamente 20 milagres operados por Deus através do ministério do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ao lado de Moisés, só perde para Jesus em termos de milagres. Quais foram então os milagres que o profeta Eliseu operou através do poder de Deus? Primeiro, dividiu o rio Jordão em 2 partes para passar a seco. Segundo, sarou as águas de Jericó. Terceiro, 42 adolescentes foram despedaçados por 2 ursas. Quarto, providenciou água a 3 reis e aos seus exércitos. Quinto, previu a vitória desses reis. Sexto, aumentou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Sétimo, profetizou que a sunamita teria um filho. Oitavo, mais tarde ressuscitou o filho da sunamita quando este havia ficado doente e morreu. Nono, tirou a morte da panela. Décimo, multiplicou os pães que alimentou 100 homens. Esse é o 10º milagre do profeta. 11º, curou Naamã da lepra. 12º, colocou a lepra de Naamã em Geazi, o seu auxiliar. 13º, fez flutuar um machado. 14º, cegou os homens do exército sírio. 15º, devolveu-lhes a visão. 16º, profetizou o fim da fome e do cerco da Síria. 17º, predisse a morte do capitão do rei. 18º, profetizou a morte de Beni-Hadad e o reinado de Azael. E ainda depois de morto, ressuscitou um defunto. Esses são aí todos os milagres operados no ministério do profeta Eliseu, porque este é o tema pelo qual nós estamos estudando nesta lição de número 7, o ministério de Eliseu. Vamos aqui para o tópico de número 1. Eliseu salva 3 reis e seus
exércitos. Número 1, reis bons e maus. Meus irmãos, em toda a Bíblia, nós vamos ler a história de reis que foram bons e de reis que foram maus. Qual foram os reis que foram bons? Foram aqueles que faziam a vontade de Deus, aqueles que andavam nos seus caminhos, que obedecia à sua lei, reis obedientes, fiel a Deus. Esses eram os reis bons. E os reis maus eram aqueles que se desviavam dos caminhos do Senhor, que partiam para a idolatria, que eram infiel à lei do Senhor. Então, depois que o reino foi dividido em duas partes, nós vamos ler a seguinte expressão: e esse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nós temos aí o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte teve 20 reis, o reino do sul, 19 reis. Todos os reis do reino do norte fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todos, sem exceção. Mas os reis do reino do sul, Judá, tiveram alguns que fizeram aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Tiveram alguns reis bons, aqueles que faziam a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender isso, que existe reis bons e reis maus. Os reis bons que faziam a vontade do Senhor e os reis maus que desobedeciam ao Senhor. Vamos aqui para o número 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor Josafá, rei de Judá, considerando um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver um milagre do profeta Eliseu. Ele salva 3 reis e todos os seus exércitos. E quem eram esses reis? Primeiramente, Jorão. Quem era o outro rei? Josafá. E o outro rei, ele era um rei de Edom. Não cita o seu nome, mas nós sabemos muito bem que a guerra foi a rebelião dos moabitas, porque eles não queriam mais pagar imposto para Israel. Então esses 3 reis se uniram para guerrear contra os moabitas. E nós vamos ver, meus irmãos, a ação do profeta Eliseu aqui neste momento. Como é bom ter um homem de Deus em situações difíceis. Como é bom ter um homem de Deus para ser usado pelo Senhor para libertar o povo de situações difíceis. Não é verdade? Tanto com a palavra de sabedoria, como pela unção do Espírito Santo de Deus em sua vida. E o número 3 vai nos dizer: a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizara este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. O profeta Eliseu, meus irmãos, ele salvou esses 3 reis e os seus exércitos, dizendo o seguinte: olhe, vocês têm que cavar covas. E isso era no deserto. Não havia chuva. E o profeta mandou eles cavar covas, e eles cavaram ali. E no outro dia, aquelas covas amanheceram cheias de águas. Foi um grande milagre operado através do ministério do profeta. E Deus deu esta grande vitória mediante aquele exército tão numeroso que era o exército dos moabitas. Então este, meus irmãos, é apenas um dos milagres operados por Eliseu através de seu ministério.
Tópico de número 2. Eliseu aumenta o azeite da viúva. As situações das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhe o sustento. Meus irmãos, nós sempre vamos ver a Bíblia fazendo menção das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos jornaleiros, dessas pessoas mais desprezadas. Então a situação das viúvas em Israel, naquela época, era crítica, era muito difícil, porque quando os seus maridos morriam, elas não tinham mais como se sustentar, porque o marido era o que sustentava a casa. Geralmente as mulheres em Israel eram donas de casa, elas não trabalhavam. Então, meus irmãos, quando um homem morria, e elas ficavam viúvas, se elas não tivessem filhos e nem netos para prover para elas, elas ficavam em uma situação muito difícil. Não é como hoje, na sociedade, nos dias de hoje, que as viúvas recebem algum tipo de benefício, não é verdade? Ou até mesmo elas trabalham depois que os seus maridos morrem. Mas naquela época não era assim. Então nós vamos ver o profeta Eliseu sendo usado por Deus para abençoar uma viúva. A viúva que morava em uma determinada cidade, pelo qual nós vamos ver aqui no número 2. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. Meus irmãos, esta mulher viúva, ela devia muito, porque o seu marido, que era servo do Senhor, havia feito uma dívida muito grande. Então ele morreu e ela agora estava endividada e ela não tinha com o que pagar. Geralmente, ela tinha que pagar com a sua própria vida, ser escrava para o devedor. Então o profeta Eliseu, ele perguntou para ela o que ela tinha. E ela disse: eu tenho apenas uma vasilha com um pouco de azeite. Já é o suficiente, meus irmãos, para Deus operar o milagre. Deus, ele quer usar aquilo que temos em nossas mãos. Pode ser pouco, mas ele quer usar. Pode ser pequeno, mas ele quer multiplicar. Às vezes pode não ser nada aos nossos olhos, mas é disso que Deus precisa, meus irmãos. Veja que essa mulher só tinha uma vasilha e só um pouco de azeite. Então, o profeta Eliseu, ele vai mandar esta mulher pegar vasilhas, muitas vasilhas, vasilhas emprestadas com as suas vizinhas. Eu posso ver aqui, meus irmãos, a comunhão que esta mulher tinha com os seus vizinhos, de ir até eles e pegar vasilhas emprestadas, botija, vaso, porque ela sabia que Deus ia operar um milagre. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus e que a sua palavra tinha valia naqueles dias. O número 3 vai nos dizer fé, obediência e família unida. Foi isso. Esse foi o segredo da multiplicação. Este foi o grande segredo do milagre. Esta mulher tinha fé, esta mulher obedeceu e a sua família era unida. Se esta mulher não tivesse fé, se esta mulher não fosse obediente e se a sua família não fosse unida, o milagre não aconteceria. Olha o que o comentarista nos diz. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado.
Então, meus irmãos, este foi o segredo pelo qual o milagre aconteceu. Houve a multiplicação, né? Deus fez com que algo se tornasse abundante, aquilo que estava escasso. Então, nós temos que apresentar ao Senhor aquilo que está em nossas mãos, aquilo que Ele já nos deu. Deus nunca vai lhe pedir algo que você não tenha. Deus nunca vai lhe pedir algo que Ele não tenha te dado primeiro. Deus só pediu Isaque para Abraão porque Deus já tinha dado Isaque para Abraão. Ana só ofereceu a Samuel para o Senhor porque Deus tinha dado Samuel a Ana. Então aquilo que Deus lhe deu, é disso que Deus precisa para fazer um grande milagre na minha vida e na sua vida. Tenha fé, seja obediente, né? E tenha aí a sua família sempre unida. Não é verdade, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico de número 3. A morte que havia na panela. Número 1. A escolha de profetas. Os filhos dos discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Meus irmãos, aqui então no tópico de número 3, nós vamos estudar o terceiro milagre operado através do profeta Eliseu. Nós já estudamos que o profeta Eliseu operou durante todo o seu ministério aproximadamente 20 milagres. E nós estamos estudando apenas 3 nesta lição. E aqui nós podemos ver que havia uma escola dos profetas, que foi fundada por Samuel. Depois Elias foi o professor, depois Eliseu foi o professor. E nos dias de Eliseu, havia uma escola de profetas em 3 cidades, em Betel, em Jericó e em Gilgal. Um certo momento, Eliseu mandou os filhos dos profetas ir apanhar algumas coisas no campo, né, para fazer ali um alimento para eles. E um deles foi, quem sabe ele não conhecia muito bem a região ou aquelas plantas, e ele pegou uma planta venenosa e colocou na panela e começou a fazer para a refeição deles. Olha o perigo! Eles estavam comendo algo para a sua própria morte. Eles iriam ingerir algo para a sua própria morte. Mas aí vem o profeta Eliseu e intervém na história. Como nós precisamos, meus irmãos, de uma cobertura espiritual sobre nossas vidas. Como nós precisamos de um líder para nos direcionar. Como nós precisamos de um líder superior sobre nossas vidas. Como o profeta Eliseu. Para às vezes nos tirar, né, a morte que há na panela. Hoje, são tantas falsas doutrinas que existem por aí. Tantos falsos ensinamentos. Às vezes acontece conosco. Às vezes nós estamos até caminhando bem, estudando a Bíblia, mas chega um momento em que a gente vai se desviando, às vezes, das verdades bíblicas, como já aconteceu comigo, aconteceu com você também, e vem o nosso pastor e nos dá uma palavra de exortação e diz: meu filho, não é por aí, não é desta forma, é assim, é desse jeito. Ele tira a morte que há na panela. Ai de mim se não fosse o meu pastor para tirar muitas das vezes a morte na panela. Ai de mim! Quem sabe eu já estaria morto espiritualmente. Como existem muitas pessoas hoje que estão mortas espiritualmente porque não tinham um Eliseu sobre suas vidas. Não tinham. Porque uma falsa doutrina mata. Uma heresia mata. O calvinismo vai te levar para o inferno. O judaísmo vai te levar para o inferno. Porque isso não é a verdade da palavra de Deus. O calvinista, ele crê na predestinação. Uma vez salvo, sempre salvo. Então ele acha que foi salvo e ele vive no pecado. Está indo para o inferno. É morte que há na panela. Precisamos de um Eliseu para tirar. O número 2 vai nos dizer: a morte na panela foi na escola de profetas de Gilgal, que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Quantos discípulos de Jesus estão comendo de um ensopado envenenado e estão morrendo? Os desigrejados, aqueles que acham que não precisa de ter um pastor
sobre suas vidas. Eu conheço muitos desigrejados que estão mortos espiritualmente porque não tinham e não têm um Eliseu para tirar esta morte na panela. Sim, meus irmãos, este foi o terceiro milagre operado pelo profeta Eliseu. O milagre aconteceu. O ministério de Eliseu foi um ministério profícuo, um ministério abençoado, um ministério poderoso. Foi um grande homem de Deus. E a exemplo de Eliseu, devemos seguir os seus passos para ter fé, para ser obediente e fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para postar a lição de número 8. Naamã é curado da lepra. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.